falando para vocês, o assunto dessa aula vai ser sobre a nossa primeira atividade, que foi sobre vírus, né, lá ainda em março, quando a gente entrou em quarentena, né, eu justamente achei importante, né, falar sobre isso, porque apareceu um vírus novo e do nada a nossa vida mudou para sempre, né. Então, foi o primeiro assunto que eu achei importante colocar lá para vocês, coloquei inclusive no Facebook, depois coloquei no site, e como foi o primeiro, muita gente não fez, né, eu recebi de pouquíssimas pessoas o retorno dessa atividade. Então, hoje, até como um incentivo, né, para vocês lerem ela, e porque tem um monte de conhecimentos lá, e fazerem, né, então eu vou dar uma geral, assim, de alguns conhecimentos sobre vírus e possíveis dúvidas que vocês podem ter, né. Então, o Meet aula serve justamente para isso, né, para a gente tirar as dúvidas, que sobre vírus ainda acredito que sejam muito mais, né, porque a gente recebeu tantas informações nos últimos tempos, né, e a gente às vezes não sabe se aquilo é verdade mesmo ou não. Então, e também para incentivar vocês a fazerem essa atividade, né, se não fizeram ainda. E, inclusive, eu vou colocar ela de novo no site, tá? Eu vou começar a Sora, repetir umas atividades que vocês não fizeram. Pode falar, Raíssa. eu fiz essa atividade, só que eu não te enviei. Tá. Vamos falar sobre isso também. Então, assim, gente, todas as atividades eu estou pedindo para vocês fotografarem e me enviarem, tá? Aquelas que vocês estão fazendo. Pode acumular várias, né? Acumula 2, 3, 4, fotografa e me envia, né? E eu estou anotando todo mundo que está fazendo a atividade. Sora, mas tipo, tu Fala. anota todo mundo. Tipo, Sim. não que recentemente tive um problema. O que acontece? Meu telefone, eu tinha o telefone e meu tablet. Eu sempre usava o telefone para falar que eu tinha o WhatsApp de todas as professoras. Mas o que acontece? O telefone acabou quebrando. Eu botei no meu tablet. Daí, tipo assim, eu perdi todas as conversas com vocês. Mas vocês ainda Uhum. têm elas. As que tu já tinha me enviado, eu salvo no meu computador e fica lá. Já anoto e salvo as fotos. Então, se tu já me Ah, enviou, não precisa enviar de novo. Agora, as novas, né? Depois daquilo, Clara, aí tu me envia. Fala, Lia. então eu fiz todas as atividades, não todas, né, mas eu fiz várias atividades, só que eu não te enviei nenhuma. Eu não sabia que tinha que enviar. Então me envia, pronto, está resolvido o problema. Só Ah, isso. tá, então Todos vocês. eu vou te mandar depois. Isso, todos vocês têm meu número já, né? Coloquei ali no grupo para vocês. Então é só fotografar e me enviar. E aí, no momento que vocês me enviam, eu marco, né? Tem uma planilha ali onde eu anoto todos os alunos que estão fazendo atividades. Aí eu já marco ali quais os que vocês fizerem. então eu vou te enviar. Isso. Hoje meu WhatsApp vai chegar a travar, de tanta gente me enviando. Vai bombar o WhatsApp, Sora. Nossa. Mais alguma dúvida sobre as atividades, gente? Então, só me enviar, tá? E, como eu estava dizendo, eu vou repetir essa atividade de novo sobre os vírus na semana que vem, para quem não fez, então, fazer ela agora, né? E sempre quando vocês tiverem dúvidas, gente, a gente está disponível no WhatsApp também, tá? Eu acho que vocês já sabem disso, há muito tempo a gente já fala isso, mas não custa repetir, né, que os professores não estão de férias, eles estão trabalhando, né, eu, a Sora Isaura, nós estamos o tempo todo fazendo atividade, corrigindo coisa e tirando dúvidas de vocês, então aproveitem isso, né, às vezes vocês encalham numa atividade, não sei como fazer, e aí para e não faz mais nada. Em vez de encalhar, vocês pegam o telefonezinho, que vocês vivem grudado nele, e mandam uma mensagem, olha, não sei fazer isso aqui, me ajuda, né? E aí a gente está aqui para ajudar vocês, né? Então, esse Meet de hoje também é para isso, né? Para, se vocês têm alguma dúvida, vocês abrirem o microfone, que nem vocês já fizeram aqui, e não precisam ter vergonha de perguntar, né? E fazerem perguntas sobre coisas que vocês não entenderam, coisas que vocês têm dúvidas, tá? Posso começar, então? Eu fiz uma breve apresentaçãozinha que eu vou compartilhar para vocês sobre os vírus. Então, quem tem essa atividade no caderno já pode pegar ela ali
que aí vocês vão aproveitar para relembrar, né, já que faz muito tempo. Deixa eu só abrir aqui. Sora, até que horas a aula vai? Ela é para ser de 1 hora, então acredito que um pouquinho depois das 6, né, já que a gente começou um pouquinho depois das 5, até umas 6h10 por aí. Depende do número de dúvidas de vocês, né, mas acredito que Tá bom, então. menos isso, tá? Então vamos lá. Me digam se vocês conseguem enxergar a minha apresentação. Sim, Sora, dá para enxergar. Ótimo. Então, né, como eu tinha falado, essa correção da atividade 1, e eu quero começar, antes do conteúdo, fazendo um quiz com vocês de perguntas e respostas bem rápido. Então, agora vocês podem abrir o microfone bem rapidinho para responder essas perguntinhas aqui. Vamos ver quem é que consegue. Sora, eu não tô vendo nada. Também tô vendo nada, viu? Tá, quem não está enxergando nada, procurem aí nas telinhas. Tem uma que tem a minha cara e tem outra que tem a apresentação roxa. Aí, quando vocês acharem essa apresentação roxa, vocês cliquem em cima, vai aparecer um pininho, tipo um alfinete de mural, sabe? E aí vocês clicam no pininho e vai fixar a minha apresentação. Vejam se vocês conseguem. Ó, eu cliquei em fixar, acho que funcionou agora, viu? Show! Mais alguém? Quem tinha falado que não tinha conseguido Eu também? não tô conseguindo encontrar também, Sora. Dá uma procurada aí nas outras, onde aparecem as carinhas das pessoas que estão na reunião. Ó, só agora já funcionou. Tô vendo tá escrito quiz com a barra roxa. É essa mesmo? É essa mesmo, perfeito. Então eu achei. Joana, tu não encontrou? Ainda não, Sora, eu tô procurando. Tá, vou esperar então. São perguntinhas bem rápidas, senão perde a graça. O Andrew tá martelando alguma coisa. Encontrei, prof. Deu? Mais alguém não encontrou, gente? Então tá, vamos lá. Então, primeira pergunta, e aí vocês respondem, tá? Por favor, a resposta é só sim ou não. O vírus é um ser vivo? Sim, Sim. eu acho que sim. Sim, Sora, também. Sim. Acho que sim. Yeah! Sim. Resposta... Não, o vírus não é um ser vivo. Não são micro-organismos, ó. Micro-organismos Você precisa de uma célula para conseguir se manter vivo e se reproduzir. Você não? Eu vou passar as perguntas do quiz rapidinho e depois eu volto para explicar cada uma, tá? Tá bom. Beleza. Próxima. Vírus só ataca os seres humanos? Não. Não. Não, Não. Não, perfeito. Isso aí, certinho. O vírus pode atacar plantas? Sim. 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 Muito bem. Sim. O vírus morre com água morna a 45 graus Celsius? Não. não sei. Não. Não. Não, fake. Não. Vírus sofrem mutações? Sim. 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 Não sei. Sim, verdade. Vírus podem atacar bactérias? Pode repetir a pergunta? Vírus podem atacar bactérias? Não sei. Sim. Não sei. Acho que não. Sim, vírus pode atacar bactérias, sim. Porra! Depois eu explico. Viroses podem ser tratadas com antibióticos? Sim. 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 Depende, é uma resposta ótima, né? Depende, sim. Tá.
A resposta aqui é não, gente. Vírus não podem ser tratados com antibióticos. Não pode? Não, vou explicar uma Achei que- por uma agora. Ok. Pode falar. Achou que podia, Raika? Sim, Então, agora porque. pode falar. Não, pode falar. Não, senhora, pode falar. Não, vou explicar uma por uma agora, tá? Aí Sim. vocês podem fechar o microfone só para não ficar muito ruído, mas se tiver alguma dúvida, pode abrir de novo, tá? Então, primeiro, os vírus não podem ser tratados com antibióticos. Por quê? Antibiótico é uma coisa que mata bactérias, né? E o vírus não é uma bactéria, o vírus não é nem um ser vivo. Então, não, tá? Antibióticos não podem atacar vírus. O que existe, e inclusive estão sendo testados, né, vários medicamentos para COVID, né, que às vezes têm princípios ativos que atacam bactérias ou atacam organismos, né, vermes até inclusive, e que também podem agir nos sintomas das viroses, tá? Mas agir no sintoma da virose não quer dizer atacar o vírus. Vou explicar o que eu quero dizer. O que é um sintoma, né? Sintoma é quando tu tem alguma reação no teu corpo que tu sente, né? Então, febre, por exemplo, é um sintoma, né? Nariz escorrendo é outro sintoma, tosse é outro sintoma. Então, existem remédios que atacam os sintomas da virose, né? Virose é qualquer doença causada por vírus. Mas se ela ataca a febre, por exemplo, não quer dizer que ela está atacando o vírus, né? São coisas diferentes. Uma coisa que está fazendo baixar a tua temperatura não necessariamente está atacando o vírus, tá? Então, são coisas bem diferentes. Antibióticos, então, são remédios que a gente usa para matar bactérias, ou seja, doenças causadas por bactérias, certo? E como a gente acabou de falar, né, vírus e bactérias são coisas bem diferentes. O vírus nem vivo é. Então, não é a mesma coisa tu tomar um antibiótico para bactéria e querer que ele funcione também para vírus. Ele não vai funcionar, tá? Então, essa é a primeira. Vamos para a próxima. Aqui eu perguntei se os vírus podem atacar bactérias. Os vírus podem atacar qualquer ser vivo, tá? E as bactérias são seres vivos também. Então, existem vírus que são especialistas, eles só conseguem atacar bactérias. Então, eles entram na célula da bactéria e eles, né, matam a bactéria e então atacam ela, né? Então, não são só seres humanos, não são só animais. Senhora, Fala. eu sei que vai ser uma pergunta meio assim, mas existe algum ser vivo que não pode ser afetado por um vírus? Não, qualquer ser vivo pode ser afetado por vírus, tá? Não tem nenhum que seja imune, né? A gente depois vai falar um pouco sobre essas coisas de imunidade. Mas o que se sabe, na natureza, todos os seres vivos são atacados de vez em quando por vírus, né? Os vírus estão aí, os seres vivos estão aí, né? Então, Pergunta. pode falar, Wagner. Calma um minuto. Então, se os vírus não são seres vivos, Sim. tipo assim, eles podem atacar outras bactérias em outros seres vivos. Mas que é uma questão. Tipo, se uma pessoa morreu, ela pode, tipo, ela vai continuar. Tipo, todos os vírus do corpo dela vão morrer junto, ou ela continua, tipo, numa forma, tipo, parasitismo? Tipo, continua vivo o vírus. Eu preciso de uma pessoa viva, assim. Então, o que depende do vírus, né? Mas como os vírus não são um ser vivo, a gente nem não pode dizer que o vírus morre, né? Se uma coisa não é viva, ela não pode morrer. Então a gente usa a palavra ativo ou inativo, né? Então, quando está dentro de um ser vivo, o vírus está ativo, né? Ele começa a se multiplicar e pode, né, infectar outros. Se ele não está dentro de um ser vivo, de uma célula viva, ele fica inativo, né? E aí o tempo que ele consegue ficar
no ambiente ativo é o que vai ser diferente de cada vírus, né? Cada vírus é diferente. Então, alguns vírus a gente sabe que sobrevivem, né, por algumas horas apenas no ar ou em superfícies, e alguns podem sobreviver vários dias, né? Então, isso varia, tá? Por exemplo, alguns vírus mais contagiosos, como o Ebola, né? Ele consegue se transmitir de uma pessoa que já morreu, né, para um organismo vivo. Então, esses são vírus mais perigosos, assim, né? E outros não, né? A pessoa morreu e o vírus não se transmite mais. Então, a questão é que depende de cada tipo de vírus, tá? Mas, no geral, se ele não está num organismo vivo, ele não consegue estar ativo, né? Digamos assim, ele precisa de um organismo vivo, ele consegue ficar somente por algum tempo e depois ele fica inativado, né? Como se ele deixasse de existir, assim. Certo? Então, continuando. Vírus sofrem mutações. Alguém sabe me dizer o que é uma mutação? Ele evolui, fica mais forte. Evolui, fica mais forte. Por exemplo, a gripe. Ai, qual que é o nome daquela gripe? H1N1. Espanhola, Isso, gripe A, porque tem a gripe HN1 e tem HN2 e tem vários outros. Isso é uma mutação. Muito bem. É isso mesmo. Os vírus têm uma capacidade muito grande de sofrer mutações, né? Então, mutação, de modo geral, é qualquer mudança no DNA, certo? Nós também podemos sofrer mutações, as plantas sofrem mutações, tudo que é vivo pode sofrer mutações, né, no seu DNA, ou RNA, né? Depois a gente vai ver a diferença. Então, os vírus, como eles têm DNA, ou RNA, eles podem sofrer mutações também, né, mudanças. Tu queria falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone. só outra pergunta. Fale, Eu vai. já tô com muita dúvida hoje. Vai anotando aí, vamos tirar todas as dúvidas. Se qualquer ser vivo pode sofrer uma mutação, tipo, isso inclui os humanos, mas, tipo, desde que os humanos são humanos, eles podem ter mudado pouco. Tipo, lá no tempo das cavernas andavam eretos. Hoje em dia as pessoas têm tendência a ser mais altas. Mas a base continua a mesma. Tipo, todas as pessoas têm o mesmo padrão. Uhum. Tipo assim, isso é considerado uma mutação? Tipo, as pessoas Com antigamente certeza. eram mais baixas. Sim. Ah, valeu. Só essa dúvida aí. A evolução só existe porque existe mutação, né? Se vocês lembrarem lá das aulas sobre evolução da vida na Terra, né? Que também foi uma das atividades que eu passei para vocês, né? Nas atividades remotas. Os primeiros seres vivos que existiram foram seres unicelulares, né? Viviam na água, só tinham uma célula. Então, como é que daqueles primeiros seres vivos a gente tem tantos seres diferentes hoje em dia, né? Plantas, pássaros, lagartas, borboletas, sei lá. Tudo que existe veio daqueles primeiros seres vivos que sofreram muitas mutações. Lembrando que a gente está falando de bilhões de anos, né, gente? Então, essas são as mutações genéticas, né, Sofia? Exatamente, mutações genéticas, tá? Peraí que tem alguém tentando entrar. Mas, Sora, se Vai. um vírus ele não é vivo, como é que ele sofre mutação? Então, mas a mutação tem a ver com ter material genético, não tem a ver com ser vivo, tá? Ah, Porque mutação quer dizer mudança no material genético. Então, se o vírus tem material genético, e ele tem, então ele pode sofrer mutações, certo? tá bom. O que causa mutação, né, gente? Várias coisas podem causar mutação. Vocês lembram de alguma coisa? Às vezes até o ambiente, né, Sora? Pra se adaptar para cada O lugar. tempo, por exemplo. O tempo? Não, o tempo só não. Tem que ter alguma coisa no ambiente que vai fazer o DNA mudar.
Ai, vocês estão mal, né? Ninguém assiste Radiação? filme de ficção científica. Isso mesmo, Andrew. Radiação é uma das principais agentes mutagênicos, né? É só a gente pensar em Chernobyl, né? Todo mundo conhece Chernobyl. Sim. Pois é. Sim. Todas as pessoas que viveram e trabalhavam, né, próximas da usina de Chernobyl, uma usina nuclear, né, de energia nuclear. Quando houve a explosão da usina, se espalhou um monte de radiação no ar e todas as pessoas que tiveram contato com aquela radiação sofreram muitas mutações, né? Algumas sofreram mutações tão graves que morreram logo em seguida, né? E outras sofreram mutações que ficaram com elas durante muitos anos, e as pessoas que estavam grávidas ou que vieram a ter filhos depois daquilo, passaram essas mutações também para os seus descendentes, ou seja, quando o DNA muda, dependendo de qual parte do DNA que mudou, né, se for lá nos teus óvulos ou nos teus espermatozoides, tu vai passar aquela mutação para os teus filhos, né, para os teus descendentes. Então, todos os organismos também fazem isso, né? Uma bactéria que sofreu mutação, quando ela tiver filhos, né, entre aspas, quando ela se dividir e se multiplicar, ela também vai passar essas mutações para as bactérias filhas, né? E assim por diante. E o vírus também é a mesma coisa. Um vírus que sofreu uma mutação, seja por uma radiação ou por qualquer outro agente mutagênico, né, que a gente chama, pode ser a radiação solar, também é um fator de mutação, né? Por isso que a gente usa filtro solar, para não ter câncer de pele, porque o câncer também é isso, né? O câncer é uma mutação que ocorreu nas tuas células. E aí, em vez dela fazer célula de pele normal, ela começa a fazer uma célula estranha, diferente, né? Que não é pele normal, é outra coisa, é um tumor. Então, só para a gente esclarecer isso da mutação. Então, os vírus podem... Calma aí. Também. Fala, Ó, deve ser a oitava pergunta. Pode. Hoje é pra isso, vai. Pergunta. O que acontece? Como é que o coronavírus, ele começou, tipo, lá nos morcegos, nos pangolinhos, como até tu mostrou uma aula. Acho bem legal aquela aula, inclusive. Como é que ele conseguiu passar de um animal e mudar tanto para um ser humano sem ter nada de mutação? Tipo, há muito pouco tempo para ele ter conseguido tanto poder em tão pouco tempo. Então, mas foi uma mutação pequena, né? Às vezes uma pedacinho de nada do DNA que muda faz com que ele seja capaz de infectar um novo ser, né? Que foi o que aconteceu com o coronavírus. Ele não infectava seres humanos, mas aí ele sofreu uma mudançazinha de nada, uma letrinha lá no DNA dele, que fez com que ele passasse a infectar seres humanos também, né? Então, para nós isso foi uma grande coisa, né? Mas para o vírus foi uma titica de nada, um pedacinho de nada que mudou, certo? Então, isso acontece o tempo todo, gente. As mutações estão acontecendo o tempo todo. Como, Wagner? O que garante dele não ficar pior? Se ele conseguiu mudar para ele afetou todo mundo só um pouquinho, se ele mudar bastante, o que impede dele ficar pior ainda? Então, nada impede. A natureza, ela é imprevisível, né, gente? A gente nunca sabe os rumos, né? Assim, algumas coisas dá pra gente prever, claro, tem estudos, né, para isso, tem cientistas que trabalham para prever as coisas, mas tem outras coisas que são imprevisíveis. Por exemplo, uma mutação é imprevisível, né? A gente nunca sabe onde é que ela vai acontecer, em que lugar, em que momento, né? E que direção que aquilo vai tomar. Então, para isso que existe uma coisa chamada princípio da precaução, né, que precaução é isso, né, a gente se precaver, a gente se prevenir antes do que o pior aconteça, né, e no caso do coronavírus se fala, por exemplo, entrar em contatos com animais silvestres e comer esses animais silvestres, é uma coisa que não é muito inteligente, assim, né, porque a gente sabe que, além de vírus, podem existir várias coisas, né, que causam doenças nos animais silvestres, né, então, quanto mais tu entra em contato com eles, através da caça, né, e da alimentação, né, mais tu se expõe a risco, né, mais tu se expõe até a chance de alguma coisa dar errado, né, então... respondendo a tua pergunta, a gente não sabe, né? Por isso que a gente precisa se prevenir, a gente precisa
tomar cuidado, né? Mas, enfim. Voltando. Então, os vírus sofrem mutações, sim. Ah, o que eu ia falar é o seguinte, por isso, inclusive, que existe vacina da gripe todos os anos, né? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Pô, ano passado eu já tomei vacina da gripe, esse ano eu preciso tomar de novo. Por quê? Ah, porque a gripe, o vírus da gripe é um vírus que sofre muitas mutações, ele muda muito rápido, né? Então, como ele tem essa característica, a vacina que eu tomei no ano passado não funciona mais para o vírus desse ano, né? E é por isso que eu tenho que tomar outra vacina. Na verdade, as vacinas, elas são o tempo todo atualizadas, né? Outros vírus não têm essa característica, outros vírus sofrem poucas mutações, né? Ou sofrem mutações muito lentamente. Então, algumas vacinas a gente não precisa tomar todo ano, né? A gente toma uma vez na vida ou 2 vezes na vida lá na infância e depois não precisa mais, porque aquele vírus não muda, né? Até onde a gente sabe. Então, Inclusive, doutor, fale. inclusive, eu sei que ainda está em fase de testagem a vacina para o coronavírus, né? Se eu não estiver errado, ela ainda está em testagem. Eu sei que tem vários tipos de países fazendo esse negócio. Mas por acaso também viu que tem muita gente que está dizendo que não é muito recomendável tomar a vacina da China, já que a Wish já tá mandando a Wish é uma loja de compras japonesa, tipo o Mercado Livre. Só que ela tá comprando, as pessoas estão comprando coisas e estão vindo sementes e até casulos, larvas, um monte de coisa estranha. Estão mandando para cá. Mesmo as pessoas não tendo comprado sementes, estão mandando para cá. Eles podem Isso não tem uma praga. Mas, tipo assim, e se, sei lá, essa vacina também não é uma praga? A gente deve estar tentando dominar o mundo. Ou eu viajei muito na maionese? Viajou. Ai, quer falar? Viajou um pouquinho. Porque essas sementes, essas coisas aí, no começo até foi assim nos países asiáticos, mas agora é gente se passando por eles. Já foi confirmado que não foram eles que enviaram. Assim, ó, gente, tem muita informação que chega até nós e muitas vezes é difícil, né, a gente distinguir o que... Porque é muito rápido, né, as coisas mudam de um dia para o outro e a notícia que a gente viu semana passada já mudou e tal. Então tem sido bem difícil realmente acompanhar, né. Mas o que a gente tem que tomar por princípio, assim, né, primeiro, não sair acreditando em qualquer coisa por aí, e depois, assim, ter um pé atrás, né, de que talvez as coisas não sejam bem assim, né, às vezes a gente vê uma notícia e meio que se assusta, né, ou já cria uma ideia do que é aquilo. Então, o que eu poderia falar para vocês, né, não só desse caso específico, mas de qualquer coisa, né, que vocês veem, assim, ir com calma, sabe, vamos ver um pouco melhor essa notícia, como é que é isso, né? O que será realmente que está acontecendo? Porque às vezes surge muita especulação, né? Por exemplo, essa coisa assim de tal país quer dominar o mundo e está com um plano, né, de dominação através de não sei o quê. Isso é meio a teoria da conspiração, assim, né? Não, exatamente, eu sou meio assim, eu vejo qualquer coisa, já começo a ligar um negócio, eu já puxo os negócios, coloco os Illuminati no meio, eu vejo qualquer maneira, então, mas sabe como é? A gente tem que ter cuidado com isso, né, Wagner? Porque às vezes a gente entra numas neuras, assim, numas pilhas, e na verdade não é bem assim, né? Então, eu não sei exatamente a quantas anda essa questão das sementes, né? Acho que não é legal, né, as pessoas estarem recebendo sementes, sendo que elas não pediram, e, inclusive, isso, do ponto de vista da legislação, é ilegal, né, é contra a lei você enviar sementes de um país para o outro, certo? Então, isso é algo que já está sendo investigado, né, inclusive, toda semente que passa de um país para o outro, como exportação, por exemplo, ela tem que passar pelo Ministério da Agricultura daquele país. Então, toda semente que chega no Brasil, ela tem que passar pelo Ministério da Agricultura, até nem tem a ver com essas coisas de vírus, bactéria, e
né, dominação mundial, mas porque sementes podem ser uma praga, né, e aí é uma questão ecológica bem importante, porque se as pessoas começam a plantar essas sementes, elas podem virar uma praga nas plantações ou, né, na natureza, então isso é muito sério e é uma ameaça, né, à conservação do meio ambiente mesmo. Então, o que o Ministério da Agricultura disse até agora, oficialmente, é que não é para ninguém plantar essas sementes e nem despejar no ambiente. Tipo assim, não coloca no lixo, não despeja na privada, né, não despeja na terra, e levar para a Secretaria de Meio Ambiente ou de Agricultura da sua cidade, né, porque essas sementes, elas estão sendo, enfim, provavelmente não é nada nesse sentido de dominação mundial e nem de espalhar coisas por aí, provavelmente é só alguma bobagem, né, mas mesmo assim, como eu falei para vocês antes, a gente tem que ter o princípio da precaução. Então, quando a gente não sabe se alguma coisa vai fazer mal ou não, a gente espera, né, a gente analisa, a gente toma cuidado, né, para daí a gente entrega para as pessoas que pesquisam isso, né, que no caso, lá no Ministério da Agricultura. Então, é isso que eu tenho para dizer, assim, né, também não sei por que essas sementes estão vindo para aqui, eu já vi que já tem algumas teorias, mas ninguém sabe muito ao certo, então a gente adota o princípio da precaução, tá? Se alguém, por acaso, comprou alguma coisa que veio com sementes, vocês precisam levar isso no Ministério da Agricultura, para que daí, sim, eles saibam o que fazer com aquilo, e vão pesquisar, e vão ver de onde veio, tá? Continuando, olha, nosso assunto de vírus já foi para sementes. Sabia que essa aula ia ser polêmica, mas vamos lá. Ia ser uma aula doida, né? Continuando, então, o vírus morre com água morna a 45 graus Celsius. Essa todo mundo respondeu que não, ainda bem, acho que vocês estão bem afiados contra as fake news, né? Porque como assim, ele não morre? Não, morre Claro não? que não. É só nos 100 graus Celsius. Ah, ok. Então, precisa, assim, cada vírus também, né, vai ser, na verdade, eu escrevi errado aqui, né, o vírus morre, já seria um erro, né, já teria que dizer não, porque o vírus não é vivo, então como é que ele vai morrer, né? Então, seria que ele fica inativo, né, em 45 graus Celsius. Na verdade, também não, né, a maioria dos vírus consegue resistir a temperatura maior que isso, mas, claro, depende do vírus, né. Então, as coisas que a gente sabe mesmo que matam o vírus são álcool, né, por isso essa grande divulgação do álcool em gel, não só o álcool em gel, né, gente, o gel é só para ficar mais prático para passar na mão, mas pode ser álcool líquido também. Senhora, tem uma pergunta. Se o vírus não morre, o que acontece com ele? Ele some da existência? Ele desnatura, pensa assim, ele desmonta, ele quebra ao meio, sabe? E aí ele já não existe mais, assim. A gente poderia usar como morre porque ele deixa de, né, ele deixa de ser ativo, né, ele não consegue funcionar mais, tá? Entendo. É isso aí. Então, o álcool e a água sanitária, né, são duas coisas que a gente já sabe bem, que funcionam bem para acabar com os vírus, assim, né, isso são coisas que a gente já sabia, né, há muito tempo, assim como para acabar com bactérias também, né, o álcool e a água sanitária também acabam com bactérias, é por isso que a gente usa esses dois na limpeza, né. Só posso falar? Claro. Tem nessa da água aí, né? Também tava falando que o vírus morria com vinagre, né? Uhum. Também o vinagre não é aconselhado, tá, gente? É outra das fake news, né? Também não tem nenhum tipo de chá e coisas assim que se conhece que matem vírus, tá, gente? Os chás, eles podem até ser úteis para a nossa saúde, né? E curar algumas outras coisas ou melhorar a nossa saúde em algum aspecto, mas não desse jeito, né? Não matando o vírus diretamente, né? Ou inativando o vírus, tá?
Então, sempre quando vocês tiverem dúvidas desse sentido, deem uma pesquisada, né? Tem muitas fake news circulando por aí. Sobre o vírus pode atacar plantas, sim, tá? Inclusive, o primeiro vírus que foi descoberto foi por causa de uma planta, né? Foi um pesquisador que viu que as folhas do tabaco, o mesmo tabaco que se faz o cigarro, né? Ele era atacado, ficava cheio de pintinhas, assim, umas pintinhas amarelinhas. E aí esse pesquisador colocou, né? Foi estudar aquela folha para ver se era uma bactéria, para ver se era um fungo. E ele não achava nada, não era nem bactéria, nem fungo, mas o que é isso, né, que está atacando as folhas, né? Porque naquela época só se conhecia bactéria e fungo, né, como causadores de doenças, assim. E aí ele viu que era outra coisa, e que era muito menor do que uma bactéria, do que um fungo, porque não aparecia no microscópio. E aí ele começou a se interessar por aquilo, né, e pesquisar mais e mais. Então é aí que ele descobriu os vírus, né, que são... E hoje em dia, Sara, um vírus é capaz de ser visto por um microscópio? Isso. Sim, mas não aqueles microscópios ópticos, tá? Aquele microscópio que a gente tem lá na sala de ciências é um microscópio óptico com lente, né? Sim, teria que ser um microscópio especial. Isso, se chama microscópio eletrônico. Aí é um microscópio especial. O vírus, ele é centenas de vezes menor do que uma bactéria. Então, por isso que a gente não consegue ver ele no microscópio comum, digamos assim. Mas nos microscópios eletrônicos se consegue. Esses microscópios eletrônicos só existem nas universidades, né, em laboratórios muito refinados, assim, porque ele é muito mais caro. Professora, e deve ser bem caro, né? Muito mais caro. Então, por isso que não é comum a gente ver esses outros microscópios, né? Eu, inclusive, nunca olhei em um, tenho uma curiosidade incrível, mas nem na minha faculdade também nunca olhei no microscópio eletrônico. Mas as fotos, e aí com o microscópio eletrônico eles conseguem fazer fotos lindas, né, do formato dos vírus e tal. Então, muitas vezes no livro de ciências a gente vê fotos de vírus, e essas fotos são reais mesmo, né, não é um desenho. É uma foto. Eles devem custar milhões de reais, né? Nunca vi assim o valor exato, mas posso até dar uma pesquisada para dizer para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, pode atacar plantas, só ataca os seres humanos? Óbvio que não, né? Inclusive, o coronavírus surgiu com morcegos e pangolins, como vocês viram naquela aula lá que eu mostrei para vocês. Então, não são só os seres humanos. E uma coisa curiosa é que o vírus nunca é bom, né? Porque, por exemplo, as bactérias podem fazer bem para o ser humano, né? Por exemplo, tem os lactobacilos que estão no iogurte, eles fazem bem para a nossa saúde, né? Mas os vírus, não tem nenhum vírus que faz bem, né? Todo vírus, ele causa doença, né? Quando ele chega no corpo de uma pessoa, de um animal, ou seja, de quem for, ele tá lá para dar ruim, né? Ele faz mal. Então, todo vírus, né, causa algum problema, alguma doença, tá? E por último, os vírus não são um ser vivo. Então vamos ver agora o que ele é, né? Já que ele não é um ser vivo. Para quem fez aquela atividade. Não, mas são vírus. Não, eles não são vivos. Pô, faz uma hora que eu tô falando que os vírus não são vivos, tu vem me dizer que são. Ele é um organismo que não possui célula. Exatamente, ele não possui célula. E Não, só tô brincando, viu? É claro. a gente considera vivo tudo aquilo que possui célula, né? E como o vírus não possui célula, ele não é considerado um ser vivo. Digamos que ele está no limbo, né? Ele está no meio termo, assim, ele está com um pé nos seres vivos e outro pé em outra coisa, né? Porque ele está no meio do caminho. Ele não consegue existir sozinho, mas ele tem DNA. Então ele está ali, né? Entre o vivo e o não vivo, mas atualmente a gente considera os vírus como não sendo seres vivos. Então, o que ele é? Tinha essa figurinha lá na atividade de vocês, que é basicamente, né, uma representação de um vírus. Então, essa parte mais escura aqui no meio seria o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA. Qual é a diferença? O RNA é metade do DNA.
Então, essa é a única diferença, tá? Os dois são material genético. DNA é o que nós temos, né? É o que todos os seres vivos têm, né? Então, é o que dá a nossa identidade, né? Aquilo que a gente herdou, metade do nosso pai, metade da nossa mãe, né? E a gente vai passar adiante para os nossos filhos também, se um dia a gente tiver filhos. Então, o vírus é a mesma coisa, né? Ele herdou aquele DNA ou RNA, né? Do vírus anterior, e ele também vai passar adiante. Então, isso a gente chama de material genético. E ele é só isso com uma capinha por fora, né? Um envoltório externo. E aí, como que é esse envoltório externo pode ser diferente. Por exemplo, o coronavírus tem esse nome justamente porque ele tem como se fosse uma coroa, né? Parecida com esse aqui, em volta da capinha dele, né? E para que serve esses pontinhos aqui? Alguém sabe? Meio que para se segurar, Para se prender, para se prender, onde for. Onde? Pra onde ele vai, tipo, se ele for pela nossa narina, pela nossa boca, sei lá. Chegou bem perto. Na verdade, é para ele se prender na célula, né? Então, quase perto. todo vírus, o que ele quer, né? Ele quer atacar uma célula para ele poder se reproduzir. Então, aquelas pontinhas ali, que nesse caso aqui são umas bolinhas, mas pode ser diferente, né? Essas pontinhas aqui servem para ele se ligar na célula, e aí ele vai entrar na célula, né? Ele só vai conseguir se reproduzir quando ele entrar. Sora, já que ele não é um ser vivo, ele não meio que não se reproduz, ele se multiplica? Ele não se reproduz sozinho, mas quando ele entra na célula, ele se reproduz dentro da célula. Se tu deixar o vírus sozinho no ambiente, sem nenhum ser vivo, ele nunca vai se reproduzir. Ele não consegue. Agora, se ele entrar dentro da célula, aí ele consegue. Tá? Essa é a grande diferença do vírus para os outros seres vivos, certo? Então, ele é basicamente isso. O formato vai ser diferente, né? Tem alguns vírus que têm um formato parecido com um diamante, tem outros que são compridinhos, mas basicamente ele só tem isso. O DNA dele, ou RNA, que é o material genético, e uma capinha por fora, um envoltório externo, certo? E aí aqui eu coloquei a curiosidade, né? O nome vírus significa veneno, né? Então, por isso, não existe nenhum vírus bonzinho, né? Nenhum vírus que faz bem. Veneno nunca faz bem, né? Então, mais ou menos o significado do vírus é esse. Agora eu entendi, agora eu saquei. E aí depois, né, interessante que quando esse livro foi escrito não existia coronavírus ainda, né, então, mas todas as coisas que estão escritas lá a respeito de vírus serve, obviamente, também para o coronavírus, né, mas aí a gente ficou mais atento agora para aprender sobre essas coisas, porque quando a gente falava em gripe, todo mundo falava, gripe é normal, né, o que tem? Mas aí quando a gente fala coronavírus, né, uma doença que já matou mais de 150 mil pessoas no Brasil, aí o negócio fica, né, as pessoas ficam mais atentas para um espirro ou para uma tosse, né, mas aqui esse livro, todas as coisas que estão escritas são só a respeito de outras doenças, né, nem se sabia ainda da existência de coronavírus. Mas então aqui, né, falando sobre... Pode falar. Antigamente era, qualquer um espirrando era, muito comum. Acho que hoje em dia, se tu vê alguém se tu ouve alguém espirrando, sai correndo. E sai se lavando em álcool gel. Depende, tem gente que não tá se prevenindo, né? Tem gente que fica num monte de gente lotada, dessa que é uma pena. Tem gente que não leva a sério, né? As pessoas com rinite que sofrem, né? Que daí começa a espirrar por causa de pólen, de poeira, e todo mundo acha que, né, ninguém chega perto. Chega a primavera, já começa a me atacar, já começa a me espirrar toda.
E aí põe a máscara, pior ainda, né? Tu fica cheirando o tecido, aí parece que piora. Então, melhor nem Sim, sair de casa, hoje né? mesmo eu fui na padaria e comecei a espirrar. E parece que todo mundo deu um passo atrás. Ainda bem, né? Sinal que as pessoas estão se prevenindo. Pior, senão... É É, até uma boa coisa, né? Para as pessoas ficarem longe, assim, aí começa a espirrar, então todo mundo vai para longe. Bom, brincadeiras à parte, então. Como é que o vírus passa de uma pessoa para outra, né? A gripe é muito parecida com a forma de contágio do coronavírus, né? Mas a gente sabe que tem algumas doenças causadas por vírus que não passam desse jeito, né? Então, aqui o vírus vai estar presente nas gotículas de saliva, né? Que saem pela nossa boca, mesmo quando a gente respira, né? Inclusive, esse tempo saiu uma pesquisa falando... dando um índice, assim, né, das formas que mais se passa coronavírus, né, gritando, falando alto era uma das principais formas, né, então tem gente que acha que só quando espirra que vai passar vírus, isso não é verdade, né, se eu tivesse dando aula presencialmente, vocês aqui sentados na minha frente agora, e eu tivesse com coronavírus, provavelmente os primeiros da fila aqui já estariam todos contaminados, né, então isso é uma das coisas também que a gente... Numa sala com 30 alunos, é tipo um efeito dominó, tipo, um pega, passa pro outro, é um efeito dominó. Sim, exatamente. Então, por isso que a gente fala, né, que não tem condições nenhuma de voltar às aulas presenciais, porque fazer aulas quer dizer que você vai falar, né, não tem como dar aula sem falar. Então, eu vou dar aula com libras, com mímica, né, como é que vai ser? Não tem como. E mesmo, né, com máscara, a gente sabe que também pode, né, dependendo da distância que a pessoa tá também, né, o ar ali, né, então, bem difícil, né, pensar em volta às aulas nesse sentido, mas falando alto, cantando, né, é uma das formas que pode, né, sair bastante gotículas de saliva também, claro que espirrando muito mais, né, porque um espirro sai um jato de ar muito forte e leva aquelas gotículas para muito longe, né, vários metros de distância. Mas falando também, né, é possível levar o vírus adiante. Então, bom, e aí depois, né, que o vírus entra em contato com as células do sistema respiratório, nesse caso, pelo nariz, né, ou pela boca, ele vai encontrar células onde ele pode entrar. E aí sim que vai começar, né, essa reprodução dos vírus. Então, aqui, essa figura também estava na atividade de vocês, de como que ele entra na célula, né? Tá vendo ali, ele tá se grudando na célula com aquelas bolinhas, né? Da coroa dele ali por fora. Então, ele se gruda na célula e aí, através disso, ele consegue entrar na célula, né? Pensando que essa coisa meio rosa, alaranjada aqui é uma célula. Então, depois que ele entra na célula, é como se ele sequestrasse a célula e obrigasse ela a fabricar novos vírus, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia que é com uma máquina de xerox, né? É como se ele não tivesse uma máquina de xerox, ele entra num lugar que tem e obriga todo mundo a tirar xerox para ele, né? É basicamente isso, ele tira cópias dele mesmo, cópias do DNA dele, né? Do RNA. Então, essa coisa azul aqui que vocês estão vendo, essa coisinha azul que vocês estão vendo saindo aqui, é o DNA dele, né, o material genético dele. Então, ele multiplica, multiplica, multiplica. Por que ele precisa da célula para isso? Porque a célula tem a máquina, né, ela tem as coisas que conseguem fazer cópia, e o vírus não tem isso, né, ele não consegue fazer cópia sozinho, então ele precisa assaltar, né, entre aspas, um lugar para tirar cópias para ele, né, basicamente isso. E depois que ele faz isso, então ele tira várias cópias dele mesmo, vocês estão vendo aqui vários vírusinhos. Depois que ele faz isso, pode acontecer duas coisas, ou a célula vai abrir, e aí ela vai morrer, né, como se ela explodisse assim e sai todos os vírus, ou ela pode também continuar viva e os vírus vão sair, e depois que eles saírem, o que vocês acham que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de células com vírus.
E vai aumentar mais pessoas com vírus. Uhum. Ele vai infectar novas células, e de novo, e de novo, e de novo, e novas células, e mais células. Então, dentro de pouco tempo, um vírus que entrou vai ter se multiplicado em várias células, vai ter infectado várias outras, né? E aí a gente diz que ele tomou conta do organismo. Isso, então quer dizer que os vírus vão ficar se multiplicando, tendo a ajuda das células, tipo, várias vezes até, entre aspas, morrerem. Tipo, Essas até células podem morrer ou não, né? A célula, eu tô falando da célula, não da pessoa, né? Nem do organismo. A célula tipo, pode morrer. até os vírus, eles, como tu disse, desaparecerem, né? Entre aspas, o vírus morreu, porque ele só desaparece, como tu disse, né? Então, o objetivo do vírus é esse, né? Criar cópias dele. E aí, depois que ele criou várias cópias dele, provavelmente ele vai sair, né, desse organismo, desse ser, através da respiração, né? Através do espirro, através da secreção do nariz, né? Através da saliva. Então, ele vai sair e ele vai querer infectar outros, obviamente, vai continuar e continuar e continuar, né? Então, o objetivo dele é só esse, tirar cópias dele, né? Então, o que a gente tem que fazer é impedir que ele entre em contato com outro organismo vivo, né? Por isso o distanciamento. Se tem uma pessoa com vírus e não tem nenhuma célula perto para ele infectar, dentro de algum tempo, e aí que entra o nosso perfeito corpo humano, dentro de algum tempo o corpo humano ele vai dando um jeito, né? Ele cria anticorpos. Anticorpos são o nosso sistema de defesa, né? Que vai atacar os vírus. Então, depois de um tempo, o nosso sistema ele vai reconhecendo os vírus, né? E ele vai impedindo que o vírus continue fazendo isso, né? Só que leva um tempo para isso acontecer. Então, a maioria das viroses, né, nas infecções causadas por vírus, depois de 2 semanas elas vão ter terminado, mesmo que tu não tome nenhum remédio, né? A gripe é assim, e o coronavírus, na maioria das vezes, né, as pessoas que não têm sintomas graves, na maioria das vezes, dentro de 14 dias, ele vai ter desaparecido, ou seja, o teu corpo reagiu, o teu sistema imunológico reagiu, e aqueles vírus já se multiplicaram e eles desaparecem, né? Eles param de se multiplicar. E se eles não encontraram nenhuma outra pessoa para atacar, eles vão acabar ali. Acabou a história, né? Então, na maioria das vezes é isso que acontece, né, pessoal? Mas tem algumas vezes que tem complicações. Então, complicações naqueles seres com imunidade baixa, né? Em que o vírus vai se multiplicar, 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 e ele não para, né? Ele continua se multiplicando e causando sintomas mais graves, que são as pessoas que têm que ser internadas no hospital, e, né, às vezes vem a óbito porque o corpo não consegue reagir àquilo lá, né? Então, basicamente, o ciclo do vírus seria esse aqui, certo? Da maioria dos vírus. Então, isso aqui a gente não está falando só de coronavírus, a gente está falando de qualquer vírus, seja numa bactéria, numa planta ou num ser humano, certo? Então, aqui a gente já falou, né, que eles não são considerados seres vivos, mas eles são parasitas. Parasitas é todo ser que precisa de outro para viver, né? Uma pulga, se ela não tiver alguém para sugar sangue, ela não consegue viver e se reproduzir, né? Um carrapato, se ele não tiver alguém para sugar sangue, ele não consegue. Um verme intestinal também. Então, os vírus são considerados parasitas por isso. Ele só consegue se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula viva, tá? Então, nesse sentido, que a gente diz que ele é um parasita. Aqui eu passei várias outras doenças, né, que são causadas por vírus também, a AIDS, o sarampo, a cachumba, que inclusive está tendo vacinação de novo agora, né. A cachumba é uma vacina que a gente toma quando a gente é bebê ainda, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que se recusam a tomar vacinas, né, e por isso a cachumba está voltando. Tem algumas pessoas que
não foram vacinadas, e aí a doença volta a aparecer, né? A hepatite, tem um tipo de hepatite, né, que é causada por vírus, a febre amarela, o ebola, que a gente tinha falado, a dengue, a chikungunya, a catapora, a varíola, a raiva, a poliomielite ou paralisia infantil, todas essas são causadas por vírus. Sora, Pode falar. quanto tempo um vírus, entre aspas, sobrevive sem uma pessoa? Então, já tinha respondido isso, né, lá no início, alguém tinha perguntado. Depende do vírus, tá? Então, para o coronavírus, eu vi já, saiu uma pesquisa bem no início da pandemia, que testava vários tipos de materiais, né, papelão, plástico, cobre, e aí o máximo que eles encontraram foi 3 dias, né, se não me engano, no papelão. Mas agora, ultimamente, já saiu uma outra pesquisa que diz que em superfícies de plástico e outras coisas ele pode sobreviver por vários dias. Então, é aquela coisa, né? Como é um vírus novo, todas as pesquisas estão sendo feitas agora, né? E por isso que às vezes as coisas mudam rapidamente de uma hora para outra, assim, porque surge uma pesquisa nova. Então, como eu falei no início, né, a gente usa o princípio da precaução. Como a gente não sabe quanto tempo dura, a gente previne, né, a gente faz de tudo para não entrar em contato com as coisas, né, se a gente não sabe se elas estão contaminadas ou não. Então, por exemplo, aqui em casa, quando chega alguma coisa da rua, né, quando eu faço compras, alguma coisa assim, ou encomenda, sempre tento deixar as coisas de quarentena, né, na porta da casa, assim, tem um lugarzinho que a gente tem uma zona de descontaminação, assim, então as coisas que eu não preciso usar na hora, eu deixo ali, por vários dias, né, depois de vários dias, que eu vou pegar, ou colocar no lixo, ou levar para outro lugar. Aquelas coisas que eu preciso usar na hora, aí eu tenho que fazer uma limpeza nelas com álcool, ou com água sanitária, ou com água e sabão, né? E a gente sabe que consegue acabar com o vírus também, então sempre é melhor prevenir, né? Quando a gente não sabe, a gente previne. Então, o que a gente sabe até agora é que ele pode ficar ativo durante vários dias, depende do material, né, da superfície. Aqui, então, olha como é curioso, né? O livro mostrava essa foto aqui de um carnaval como um exemplo de aglomeração, né? A gente não consegue, chega a me dar um nervoso só de ver essa foto agora. Me é apertado, hein? Porque a gente não consegue nem pensar, né? Imagina ficar no meio de toda essa gente, vai ser compactado. Então, como eu falei para vocês, se tem uma pessoa contaminada e ela está isolada de todo o resto, o vírus vai acabar em 14 dias, né? Que é o tempo que a gente deixa a pessoa em quarentena, isolado, né? Agora, se ela estiver no meio desse carnaval aqui, o vírus não vai acabar nunca, né? Porque ele vai contaminar muitas outras pessoas ali. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla da aglomeração, né? De evitar aglomerações. Porque se tem uma pessoa contaminada, bastaria isolar aquela uma pessoa e pronto, né? Estaria tudo resolvido. Mas não é assim que está acontecendo, né? Então, quanto mais gente junto, quanto mais gente aglomerada, mais tempo demora para o vírus passar, né? Porque ele está sempre com alguém se reproduzindo, né? Ele está sempre vivo, ele está sempre ativo em alguém. Então, provavelmente a gente não vai ter aglomerações tão cedo, né? Desse tipo. Pode falar. O pior é que foi bem na época do carnaval que o coronavírus estava recém se espalhando pelo mundo. Sim. Então, eu acredito que foi por causa do carnaval que ele se espalhou mais pelo Brasil. Não é pelo resto do mundo. É que assim, né, gente, não dá pra gente tentar encontrar culpados também, assim, né, porque se a gente pensar num mundo globalizado, né, tanta gente viajando de avião, né, tantas coisas, pode falar.
Não, eu acho que quem é o culpado são os chineses. Eles não pegaram, eles não estavam comendo sopa de morcego. A parte do morcego não tinha coronavírus, acho que esses são os culpados dessa história, viu? Wagner, bem complicado esse teu pensamento, porque a gente buscar um culpado, né, principalmente num povo, não faz muito sentido, assim, né? Não existe um culpado, né, gente? E muita gente fala de uma forma preconceituosa dos chineses comendo morcego e caçando, mas até na atividade, né, que eu passei para vocês sobre o morcego e o pangolim, falava sobre a caça, né? Tanta gente fala, porque os chineses comem morcego, que horror. E no Rio Grande do Sul tem gente que caça tatu, que caça veado, né, e que come esses animais, que caça jacaré, que caça tartaruga, e aí tudo bem, né, daí a gente acha normal a pessoa sair para caçar tatu, né, mas aí, os chineses, nossa, que povo excêntrico, né, então não é bem assim, né. Tem gente que come urso, né? Tem gente que a caça, ela existe em vários lugares do mundo, né, gente? Não é só na China e, né, não é só em um país. Então, inclusive aqui, vamos olhar para o nosso. Eu não culpo eles porque eles não sabiam, né? Eles foram na inocência comendo. Então, assim, né, gente, como eu falei antes, se a gente pensar no princípio da precaução, né, não é bom comer animais selvagens, de forma alguma. Tipo assim, não é bom, mas é que é da cultura deles, né, senhora? Eles normalmente comem esses bichos selvagens, assim, coisas que não é muito comum pra nós. Mas Sim, pra eles é muito normal. Calma aí, ô, senhor. Pode falar. Tipo assim, só por causa disso, é errado comer carne de tatu ou carne de ração do banhado? É errado comer carne, tipo carne de caça? Ou tipo assim, se é que tem uma chance de acontecer como aconteceu com os chineses, tem chance de acontecer? O que tu acha, errado ou não? Eu não sei, eu acho que são animais, eu acho que é tudo bem. Eu, inclusive, gosto muito de carne de tatu. E de ratão também. Mas, tipo assim, eu não sei. Eu acho que pra nós isso é uma carne comum, mas eu acho que pra eles deve ser estranho, pensando, tipo, a gente comendo animais que vivem em pântanos ou que vivem debaixo da terra, como os tatus. Aí deve ser meio estranho, como a gente acha estranho pra eles. Sabe? Deve ser meio. A gente acha estranho o deles porque, tipo, não é a gente. Se a gente estivesse lá, poderia ser normal. Por isso que eu falei no início da gente não ficar tentando culpar ninguém, né? Porque cada um tem a sua cultura e a gente tem que olhar para a cultura dos outros de uma forma não preconceituosa, né? Assim como a gente não gosta que olhem para nós de uma forma preconceituosa, a gente também não pode olhar para os outros de uma forma preconceituosa. Então, sim, faz parte da cultura deles, né? Mas, do ponto de vista ambiental, é péssimo comer qualquer carne de caça, né? Tatu, ratão do banhado, ou morcego, ou pangolim, né? Porque muitos animais estão se extinguindo dessa forma. Então, é uma questão também da gente refletir sobre os hábitos culturais, né? Tem muitas coisas que são culturais, mas nem por isso a gente tem que aceitar, né, pessoal? Culturalmente já foram feitas muitas coisas erradas e que hoje em dia a gente acha, né, bizarras. Então, a cultura, ela muda também, né? E ainda bem que ela muda. E que mude para melhor, né? Então, eu acho que é sempre válido a gente refletir de uma forma consciente, sem julgar, sem culpar, né? Sem ficar apontando o dedo para ninguém, mas a gente refletir, né? Sobre os nossos próprios hábitos culturais também, né? Antes de ficar julgando os outros. Então, o que eu queria dizer é isso, né? Não adianta a gente falar a culpa é do carnaval, a culpa é dos chineses, a culpa é de tal. Será que se não tivesse acontecido o carnaval, a epidemia não teria se espalhado também? Provavelmente teria, né? Teria se espalhado do mesmo modo. Então, o que a gente tem que pensar é daqui para adiante, né? Eu acho que é muito importante, a coisa mais importante é a gente avaliar os erros para não repetir os erros, né? Isso é importante para gente, para isso que a gente estuda a história, né? Essa matéria tão apaixonante e super importante. A gente estuda a história para não repetir os mesmos erros, né? Para não repetir o Holocausto, para não repetir o fascismo, né? Então, as mesmas coisas, né? Se a gente analisar
Não dessa forma, tentando achar quem, a culpa foi de tal, a culpa foi de outro. Não dessa forma, mas pensando, né, de uma forma crítica e analisando, né, o que poderia ter sido diferente, o que a gente vai fazer diferente daqui para frente, né? Como é que vai ser o Carnaval de 2021, né? Como é que vão ser os nossos hábitos alimentares de caça a partir de agora, já que a gente acha errado os chineses comerem morcego? Quem sabe a gente começa a mudar os nossos hábitos também, para de comer tatu, né? Então, acho que essa autocrítica também é importante, né, da gente avaliar. Tá? Continuando, nossa, já são 6h26, vamos dar uma acelerada aqui para a gente terminar. Então, aqui, eu falei um pouquinho das vacinas, né, que vocês sabem que não tem nenhuma vacina aprovada ainda, mas tem várias que estão em processo, né, de pesquisa. Normalmente, uma vacina demora muitos anos para ser aprovada, porque existem testes, né, existe todo um passo a passo, assim, de o que tem que ser testado para a gente ter segurança, né, de que aquela vacina vai funcionar, e, além de funcionar, ela não pode fazer mal para outras coisas, né, não adianta uma vacina funcionar para o vírus, mas aí ela vai acabar te deixando com sequelas e com outros problemas, né, então a vacina, ela é testada para tudo isso, né, para não fazer mal para ninguém, né, ela tem que ser testada se ela funciona para crianças, se ela funciona para adultos, né, então tem várias coisas antes da vacina começar a ser produzida e distribuída para a população, tá? Mas uma das coisas que a gente já pode fazer é tomar as vacinas que já existem para outras doenças, né, e isso é super importante, a gente tomar a vacina da cachumba, né, ver se a caderneta de vacinação está em dia, né, para quem tem crianças pequenas em casa, ver se tomou todas as vacinas que precisava, ver se tomou a vacina da cachumba, da poliomielite, né, quem tem idosos em casa, ver se tomou a vacina da gripe. Então, isso a gente pode fazer, né, tem muitas vacinas que já são seguras e, né, estão aí, já foram aprovadas há muito tempo, e mesmo assim tem gente que não toma, né, então isso é bem curioso, e as pessoas querem uma vacina para o coronavírus, mas não tomam as que já tem disponíveis, né. E aqui, então, a correção dos exercícios para quem tinha feito, em termos bem gerais, né, ou seja, de forma bem geral, como é a estrutura de um vírus. Quem respondeu essa e quer falar? Se eu tivesse que dizer, como é que é a estrutura de um vírus? Em poucas palavras. E estou só de olho em vocês. Gente, lembra daquela figurinha lá no início, né? A estrutura do vírus é o material genético. É menos complexa que a das bactérias. Podemos descrever um vírus como sendo formado por um envolvetório externo, dentro do qual se abriga o que é chamado material genético do vírus. Ou seja, material genético e envoltório externo. Só isso, tá? Se eu tivesse que dizer em pouquíssimas palavras, o vírus é formado de material genético e um envoltório externo. Pronto, acabou. Tá? Só isso, bem básico. Número 2, os vírus são considerados parasitas do interior das células. Explica o porquê. Quem responde essa? Eu já falei essa. Por que ele é parasita? Sora, eu não sei se a minha tá certa, tá bom? Tá, mas estamos aqui para corrigir, então tá tudo certo. O vírus não são pluricelulares e aqui, eu não tô conseguindo ler direito, peraí. Pluricelular e o outro. Tem pluricelular e tem o outro, que eu não consigo ler. Porque eles não possuem células. Não. Tá errado, sabia? Não. Na verdade, pode falar. Pois se aproveita da estrutura e dos materiais celulares para se reproduzir. Pois ele precisa de uma célula para se reproduzir, ele não consegue viver, ou melhor, ele não consegue se reproduzir
sem ter uma célula viva. Então, ele se aproveita, né, das coisas que tem dentro da célula para conseguir se reproduzir, ou seja, da máquina de Xerox, né, da célula. Não vou colocar isso na pergunta, na resposta, né, mas para vocês lembrarem, ele se aproveita das coisas que tem lá na célula. Então, a resposta seria porque ele precisa de uma célula viva para conseguir se reproduzir, tá? Assim como qualquer parasita precisa de um ser vivo, né? Tudo certo com essa aí? Sim! Ótimo. Aí, ó, as outras duas perguntas falavam sobre doenças negligenciadas, né? Que são doenças... negligência quer dizer uma coisa que tu não dá atenção, né? Que tu não dá bola, que tu deixa de lado. Então, doenças negligenciadas são aquelas doenças que existem, que matam as pessoas, mas que não é dada a devida atenção, por exemplo, fabricando medicamentos, fabricando vacinas, né, para essas doenças. Então, ele dá exemplo, né, de algumas doenças, como a dengue, a doença de Chagas, esquistossomose, a hanseníase, leishmaniose, malária, tuberculose, que matam mais de 1 bilhão de pessoas, né, e mesmo assim continuam matando, né, tipo assim, ninguém tá nem aí. E aí, por que isso acontece? Alguém respondeu? Mesmo se vocês não têm certeza, gente, se vocês quiserem chutar, se vocês não responderam e querem pensar agora. Por que vocês acham que ainda não inventaram, ainda não acabaram com essa doença? Tem a ver com a pobreza, Betânia? Parece que sim, né? É um pouco disso que falava ali no texto, são doenças que atacam normalmente pessoas pobres, né? E por causa disso, né, como pessoas pobres não têm muito dinheiro para gastar com vacinas e remédios, então as empresas de medicamentos não estão muito preocupadas, né, em fazer vacinas e remédios para essas doenças. Então, seria basicamente isso, né, a resposta da letra A, porque eles visam mais o lucro, né, salvar a vida de pessoas que, né. E aí a letra B pergunta se você acha isso certo. Acho que essa dá para vocês responderem, né. Eu botei que, na minha opinião, não, pois existem outras possibilidades. Quais seriam outras possibilidades? Ai, vou ter que ler, peraí. Ai, Sora, não sei. Não sabe. Bom, vamos pensar um pouquinho, né, gente? As empresas de medicamentos que pesquisam, né, sobre as doenças ganham muito dinheiro com remédios, né? Então, é uma coisa de ética mesmo, né? Será que a gente acha certo essas empresas lucrarem só com quem tem dinheiro para comprar os remédios, né? E as outras pessoas podem morrer à vontade, né? É que, tipo, o remédio é algo que a gente precisa para certas coisas e acaba saindo caro, né? Isso que é meio chato, sim. Daí tu vai lá, não tem dinheiro para comprar o remédio. Um remédio que precisa ainda é complicado. No mundo que é movido pelo dinheiro, né, as pessoas que não têm dinheiro acabam não tendo acesso, né, à saúde, muitas vezes. Então, por isso também a importância da saúde pública, né, do SUS, tanto a gente viu, né, defenda o SUS nos últimos
tempos, porque nessas horas que a gente vê a importância de ter um sistema de saúde que seja gratuito, né, que seja para todos, independente de ter dinheiro ou não. A gente sabe que tem muitos países que não tem isso, né. O SUS, ele é brasileiro. Nos Estados Unidos, se você ficar doente e não tiver dinheiro, você morre, né? Nenhum hospital vai te atender se você não tiver um plano de saúde e dinheiro para pagar o hospital. Então, isso é algo bem triste, assim, e que o Brasil é meio que um dos poucos que se saem bem nesse sentido, né? A gente está acostumado com falar mal do Brasil, mas essa é uma das coisas muito boas, né, do Brasil, de ter esse acesso à saúde para as pessoas que não têm dinheiro, né? E se a gente for pensar, deveria ser assim no mundo inteiro, né? A vida das pessoas deveria estar acima disso, né? De ter dinheiro ou não. Mas isso não é a realidade, né? No mundo capitalista, assim, o dinheiro é mais importante que a vida, né? Então é algo para a gente pensar, assim, se a gente concorda, se a gente acha certo ou não. Vou deixar vocês pensando sobre isso. E aí a letra C falava qual deveria ser o papel dos órgãos públicos de pesquisa, por exemplo, as universidades, nesse assunto. Bom, tem tudo a ver com o SUS também, né, que eu falei, porque as universidades no Brasil, elas são públicas, né, muitas das universidades são públicas, e como elas são públicas, elas são para todos, né, elas são dependentes do dinheiro público, né, dos nossos impostos e tal. Então, isso faz com que também elas pesquisem coisas que são para todos, né, e não só para aquelas pessoas que têm dinheiro. Então, a importância, né, também da gente defender as universidades públicas, assim, porque na hora que a gente precisar, né, de acesso à saúde e a medicamentos caros, quem vai nos amparar, se a gente não tiver dinheiro, vai ser o SUS e as universidades públicas, né? Então, tem muita gente que fala mal, né, sem saber muito, mas se a gente não tivesse universidades públicas e órgãos de pesquisa públicos, né, e sistema de saúde público, todas as pessoas que não têm dinheiro estariam ferradas, né, porque não teria como ter acesso a remédios e a hospitais, né, então são nas universidades muitas vezes que se fazem as pesquisas, né, para descobrir medicamentos, para descobrir vacinas e tal. E por último, já na número 2, fala assim, no texto, a equipe do Ministério da Saúde afirma que as doenças negligenciadas prevalecem em condições de pobreza e que contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade. Explique cada uma dessas afirmações. Essas perguntas eram mais para perguntas fortes, assim, para pensar, né? Alguém respondeu, quer falar essa? Difícil, né? Vou responder, então. Mais ou menos um pouco do que eu já falei, né, gente? Desigualdade é quando a gente tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, né? Isso é desigualdade. A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma desigualdade muito, muito alta, né? Então, tem gente muito pobre, tem gente muito rica, né? E então, quando a gente não dá condições de saúde para as pessoas muito pobres, o que acontece é que aumenta a desigualdade, né? Que também a gente viu isso acontecendo com o coronavírus, né? As pessoas mais ricas que pegaram coronavírus tiveram acesso a super hospitais, né? Logo no início, principalmente. E depois, quando a doença se espalhou mais, né? E foi, né, para as pessoas mais pobres, aí começou a surgir um desespero, né, porque talvez iria lotar as UTIs e aí as pessoas não teriam acesso, né, não poderiam pagar por um hospital para ser internada numa UTI, ter acesso a um respirador, que é uma coisa bem cara também, né. Então, tudo que se falou, né, a respeito de tomar providências, né, a respeito da pandemia de coronavírus,
tem a ver com a saúde pública, né? Da gente dar condições para as pessoas que não têm dinheiro terem acesso à saúde, né? Terem acesso a um respirador, se precisar, terem acesso a um UTI, mesmo sem poder pagar por elas, né? Então, vocês veem que são coisas que já estavam no livro, que foi escrito já há 1 ano atrás, mas que tem tudo a ver com o nosso momento atual, né? Então, isso sempre vai acontecer também. Pode falar, Isaura. Não, eu ia comentar, eu ia perguntar assim para eles o que eles pensam sobre se o coronavírus não fosse uma pandemia que está tomando todo mundo, rico, pobre, será que teria essa corrida pela vacina da indústria farmacêutica? O que vocês acham, gente? Eu acho que sim. Eu acho que não, porque seria mais uma dessas doenças que o texto está falando. Imagina se só gente pobre morresse de coronavírus, né? Vocês acham que iriam estar pesquisando tanto sobre vacina, né? E outra coisa que eu ia comentar, foi da USP, né? O pessoal que codificou lá o genoma. O DNA. Uhum. Isso, exatamente. Que é uma universidade brasileira e pública, né? Perfeito, isso mesmo. E outra coisa interessante também que a ciência não se faz de um dia para o outro, né? Eles só conseguiram decodificar esse genoma do coronavírus lá na USP tão rápido, porque eles já estavam há muitos anos estudando sobre DNA, sobre vírus, né? Eles já tinham linhas de pesquisa não sobre o Covid, claro, mas sobre outros vírus. Então, quando tu já tem tudo, tu já tem os materiais, tu já tem o laboratório, tu já tem gente que sabe fazer aquilo lá, é muito mais fácil, né? Então, não existe isso de querer que os cientistas façam coisas de uma hora para outra se eles nunca fizeram aquilo, né? Então, por isso que a gente diz que o investimento em ciência, ele tem que ser constante, né? Tu não pode esperar alguma coisa ruim acontecer para daí querer investir em ciência, né? A ciência, ela tem que ser sempre, que tem tudo a ver com o princípio da precaução que eu falava no início, né? A gente nunca sabe quando uma tragédia vai acontecer, por isso que a gente se previne, né? Então, se a gente quer ter um país que tenha bons cientistas e que estejam preparados para fazer as coisas quando precisar, a gente tem que ter cientistas sempre, né? Não só na hora do desespero, na hora do aperto, né? Porque aí vai ser tarde demais, não vai adiantar, né? É isso, gente. Mais alguém que fazer pergunta? Nossa, estendemos essa aula aí. Teve gente que até já saiu já. Estão dormindo? Abra as câmeras aí para ver se vocês estão dormindo. Só para a gente dar um tchau. Vou até parar de compartilhar minha apresentação. E aí, curtiram a aula? Sim. Olha, eu acho que a Monique estava dormindo. Até limpando o olho. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Deu por hoje, né? Sextou. Agora sim, sextou. Bom, pessoal, muito obrigada, então, a todos que participaram e aproveitaram o seu tempo para estudar um pouquinho e aprender sobre vírus. Obrigada, Isaura também participou da aula. E é isso, vou aguardar, então, as atividades de vocês no meu WhatsApp, me mandem as fotos. Vou colocar de novo essa atividade lá no site semana que vem para vocês fazerem, quem não fez, que eu sei que são muitos. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Gostariam de fazer mais meets assim? Ou foi muito cansativo? Eu gostaria de fazer mais, Sara. Eu também gostaria de fazer mais. É melhor fazer o Meet, que a gente pode tirar as dúvidas mais rápido até. Uhum. Então, Foi bem bom. legal, poderia ter mais. Que bom, fico feliz. Então, um beijo.
Que bom, que bom. Bom fim de semana para todos vocês. Você também, Sora. Beijo. Pra gente também. Igualmente, Sora. Tchau, beijo.